A paz do Senhor, boa noite a todos. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Para a glória de Deus, mais uma reflexão da palavra de Deus, né? E eu quero compartilhar com vocês, lendo na Bíblia Sagrada, falando hoje, eu trago como título da nossa reflexão, quantas formas e maneiras existem da parte de Deus para abençoar o seu povo. Eu estava olhando aqui, tantas são as formas e maneiras de Deus abençoar o seu povo. Nós fazemos as orações, e eu particularmente falo por mim, que nós pedimos para Deus coisas, tipo carro, nós pedimos materialmente, pedimos casas, nós pedimos tantas outras coisas materiais diversas, e nós ficamos assim, mas como? Que jeito que Deus vai abençoar? Como? Qual a maneira, a forma? De que jeito, com o que eu vou comprar isso? Não é verdade? Ora, eu estava aqui estudando sobre a fé. O que é fé? A fé é... O que é a prova da fé? São as coisas que a gente não vê. E qual que é o fundamento da fé? O fundamento da fé é a esperança, não é? Então, quando nós que somos filhos de Deus, nós precisamos entender e acreditar que nós temos um Pai, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai de Jesus Cristo, também é nosso Pai agora. E nós devemos e podemos e devemos pedir para Deus, porque Ele tem milhares de promessas para os seus filhos aqui na terra. A questão é que a gente vê pessoas em todo o planeta, pessoas que têm mais coisas do que as outras, materialmente falando. Isso não significa que Deus ama essas pessoas mais do que a você ou mais do que a mim. Não significa que o fato de nós não termos o que eles têm, não significa que a gente não é amado por Deus. Não, não. A chuva chove para todo mundo. Mas quando eu falo de filhos, numa casa, tem pessoas que têm 6 filhos, 7 filhos, e assim sucessivamente, menos ou até mais. E nós percebemos que no meio desse pessoal, alguns deles se destacam mais, não é? Uns resolvem fazer faculdade de medicina, o outro faz direito, o outro... não, eu não gosto de nada disso, eu quero ser da roça, eu quero ser da fazenda, não é? Então, às vezes as pessoas, elas são aquilo que elas querem ser. É questão de escolha, tá certo? Os filhos de Deus também é a mesma coisa. Nós podemos ser aquilo que nós queremos ser. Se Deus tem um chamado para você ser pastor, você não quer, então você não vai ser pastor. Mas se Deus tem para você ser uma cantora ou um cantor, você não quer, você não vai ser. Tá certo? Às vezes Deus quer te dar aquilo, mas você não quer. Então você não vai ser. Então é preciso que a vontade, você ande e vive dentro do propósito da vontade de Deus, para que Ele venha dar para você segundo a vontade dele. A vontade de Deus e o pensamento de Deus é abençoar todo mundo, de forma especial, tá certo? Ninguém é melhor do que ninguém. Mas esse relacionamento de Deus com as pessoas, ele muitas vezes, a gente para ser abençoado, depende às vezes, em algumas situações, depende mais de você do que de Deus. Eu lembro que Jesus disse uma palavra uma vez, até agora vocês não têm nada, porque não pediu, não é verdade? Pede que o Pai dá, bate que a porta abre, pede que recebe. Ele dá medida sacudida, recalcada e transbordante. Mas é preciso os seus filhos pedir em oração, não é? Então, vou falar aqui rapidamente sobre as coisas, as maneiras, as diferentes formas e maneiras de Deus abençoar seu povo. Eu vou começar através da simplicidade, né, das coisas pequenas. Falar de pão hoje, para quem tem muito dinheiro, não tem muito significado, não é? Porque você falar de escassez de pão para quem é bilionário, trilionário, ninguém vai ter interesse nessa palavra, não é?
Mas eu acredito que a maioria de nós somos pobres e que comemos pão todo dia, né, na medida do possível. E eu quero falar para você sobre a multiplicação da primeira e da segunda multiplicação de pães. Se houver tempo, a gente vai para outras partes da Bíblia. Veja só, olhando para a Bíblia Sagrada, na primeira multiplicação dos pães, que está em Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, também em Marcos 6, 31 a 44, também em Lucas capítulo 9 e João capítulo 5. Ali o povo estava todo mundo no deserto ouvindo a palavra de Cristo. Só homens, havia 5.000 homens aproximadamente, além das mulheres, das crianças e mulheres. E a Bíblia nos diz que na hora que Jesus disse: nós temos que dar comida para esse povo, e não tinha como, e apareceu ali um rapaz, no versículo 9, um rapaz se ofereceu a ele 5 pães e 2 peixes. Eu imagino que quando ele oferece 5 pães e esses 2 peixes, ele só podia ter o livro de Hebreus no coração, embora ele não conhecia, claro. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala sobre o fundamento da fé. O fundamento da fé é a esperança e a prova da fé é as coisas que a gente não vê. Então, mas ele estava vendo e crendo pela fé, não é? Ele entregou os 5 pães e 2 peixes, Jesus abençoou e deu para os discípulos, e o povo foram servidos, e sobrou 12 cestos cheios de pães. Então, essa aqui é uma forma simples, humilde, uma maneira como matar a fome de tanta gente. Que jeito! Então aqui alguém tem 5 pães e 2 peixes. Então assim, nós precisamos de acreditar na bênção da multiplicação. O país chamado Brasil agora vai ter que usar essa experiência. Nós vamos ter que aprender a andar e viver pela fé. Comer, como diz o apóstolo Paulo, eu sei conviver na abundância e eu sei viver na escassez do pão. Então nós vamos ter que deixar que o Espírito de Paulo nos pegue nesse sentido, para sabermos conviver no meio dessa crise. E aqui no deserto havia uma crise. Crise de quê? De comida. Ninguém levou. Naquele momento, talvez nas suas casas todo mundo tinha comida para comer, não é? Mas eles foram ali por causa do reino de Deus, que está escrito em Mateus 6,33. Eu disse aqui na mensagem anterior: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas não serão acrescentadas. Eu vejo aqui um povo envolvido com o reino de Deus, mas vejo aqui um povo com um coração amoroso, se apegado com a palavra de Deus. Eles estão ali 3 dias, ouvindo a palavra de Deus. Eu estou falando da primeira e segunda multiplicação dos pães. Imagina 3 dias sem comer. E agora Jesus disse: esse povo vai desfalecer no caminho. Nós temos que dar comida para esse povo. Como é que faz? E aí entrou esse rapaz com 5 pães e 2 peixes. Ele abençoou e deu para os discípulos fornecer aos 5.000 homens e as mulheres e as crianças, e eles comeram, saciaram e sobraram 12 cestos da primeira multiplicação dos pães. Depois vem a segunda. Alguém também estava ali, 4.000 homens dessa vez. Alguém estava ali também com 7 pães e alguns poucos peixinhos. Usava muito pão com peixe, né? Era a comida da época, que muito se usava ali naquelas regiões, tá? De Israel. Mas agora, eu estou tentando mostrar para você que nós temos que aprender, porque tem gente que só sabe viver no bem do bem bom, no melhor. E nós precisamos aprender sobre viver e viver e comer, orando naquilo que nós temos para Deus multiplicar. Nós precisamos de aprender isso na Bíblia Sagrada, porque tem gente que só sabe andar de Corolla. Eu também já andei, mas eu não ando mais de Corolla. São situações e épocas diferentes. Há momentos que você pode andar até de avião, se for o caso, mas há um momento da sua vida que fala: opa, não posso andar de avião mais, agora vou ter que andar de carroça, de animais, eu tenho que dar um jeito. Então o ser humano precisa aprender a se adaptar no meio das crises, andar e viver pela fé.
e saber administrar o que ganha, tá? Então vamos lá. Eu não tenho essa dificuldade, eu não tenho. Deus tem me dado a graça de saber comer muito e comer pouco, tá bom? Mas a gente tá rindo aqui porque, na verdade, o ser humano, ele acostuma com a situação, depois ele não quer, não sabe viver diferente, né? Mas muito bem. Então, quais são as formas e as maneiras diferentes de Deus abençoar o seu povo quando você está orando? Nós ficamos questionando, mas que jeito? Deus tem uma promessa para o Brasil. Mas como? Estava aqui pensando, orando. Nós temos 3 presidentes: presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da República. Cada um fala uma coisa. Eles não falam a mesma língua. Todo o Brasil inteiro sabe disso. E eu olhando para a Bíblia, o reino dividido não subsiste. Não é complicado? Quando você olha politicamente para o Brasil, o país está em crise com o Covid-19. O Brasil estando desempregado, não sei se parece que não sei quantos milhões de desemprego agora, não é? Você olha para 3 presidentes que cada um fala uma língua, uma crise política, uma crise do Covid-19, uma crise econômica já desencadeou, igrejas, templos fechados, que é o que sustenta o Brasil, é a oração dos crentes, não é? É a oração da igreja. Eu não estou falando da igreja, da minha denominação, estou falando da igreja do Senhor, que mantém o Brasil de pé. Muita desgraça era para ter acontecido no Brasil e não aconteceu por causa da igreja que está de joelho. E ela continua de joelho, os templos estão fechados. Então nós estamos numa crise generalizada. O pecado multiplicou, a fé de muitos esfriou e o amor de muitos também esfriaram. Essa responsabilidade de aquecer o Brasil na economia, aquecer a fé, trazer um grande avivamento para a obra de Deus, ela é nossa, é de quem está ouvindo essa mensagem. Eu não sei onde que eu vi isso, que a formiguinha estava carregando água, é claro que isso é uma ilustração, carregando água para apagar um incêndio na mata. E ela encontrou com o elefante perguntou para ela: onde você vai? O que você está fazendo? Carregando água para apagar o fogo. Você é doida? Ela disse: eu estou fazendo a minha parte. Às vezes os elefantes não fazem, não carregam água para apagar o fogo. Mas eu estou fazendo minha parte. Se todo mundo fizer a dele, eu acredito que o Brasil vai sair dessa situação fácil, porque Deus está te usando, está me usando, está nos usando para abençoar o Brasil. Tá certo? Então vamos lá. Crises, dificuldade. Primeira multiplicação do pães, o povo estava no deserto, mas estava com Cristo. Segunda multiplicação dos pães, crise. Mas o povo estava lá comendo a palavra de Deus. Veja bem, não existe crise onde Deus está. O problema não é a crise que eu estou passando. É saber se o Deus que eu sirvo está na crise comigo. Não são as circunstâncias que vai mudar a minha vida, mas o meu comportamento diante das circunstâncias, as minhas atitudes. Você está entendendo? Então, eu estou vendo crise. Eu olho a primeira multiplicação dos pães, o povo estava em crise, todo mundo com fome. E não tinha nada. Não, mas tem 5 pães e 2 peixes. Não dá, põe na mão de Deus. Vamos pôr esse problema do Brasil na mão de Deus. Vamos fazer a nossa parte. Orar, jejuar, buscar, praticar a Bíblia, praticar o amor, praticar a fé. Crer na esperança em Deus. Então, eu estou vendo aqui 2 crises, uma primeira multiplicação dos pães e uma segunda. Todo mundo em crise. Mas aí Deus usa, esse é o meu foco, o meu tema, usa várias formas e maneiras para abençoar as pessoas. Na primeira multiplicação, 5.000 homens foram abençoados. Por um homem, um rapaz. 5.000 homens, além das mulheres e das crianças, foram abençoados, alimentados, porque um homem colocou a sua fé em ação.
5 pães e 2 peixes. O outro, 7 pães. Sustentou mais 4.000 homens, além das crianças e as mulheres, que eles não contavam. Mulheres e crianças eles não contavam. Crise. Mas olha o que Deus fez. Não foi preciso muita coisa para Deus abençoar aquelas multidões. Eu vi aqui hoje no jornal televisivo, vários bancos e várias empresas bilionárias e trilionárias dando 50 milhões, 52 milhões, 50 e sei quantos milhões para as entidades. O meu medo é desse dinheiro chegar onde tem que chegar, eu tenho muito medo disso. Mas eu acredito que tem muita gente séria no Brasil, não é? Como tem gente desonesta em todo lugar, eu acredito que no Brasil, país chamado Brasil, tem muita gente fiel e honesta, vai fazer esse dinheiro chegar no lugar que tem que chegar. E essa nossa reflexão hoje, eu já estou com 16 minutos no áudio, e eu quero compartilhar com você que nós, você e eu, nós vamos ter que saber compartilhar o que nós temos e o que nós ganhamos com aqueles que não têm nada. E eu já estou fazendo isso. Não vou tocar trombeta, porque Deus já viu, já sabe o que eu fiz. E estou fazendo, tá? Mas nós não podemos ficar falando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas vamos fazer sim, tá? Eu vejo aqui na Bíblia também o profeta Elias sendo abençoando eu tenho várias maneiras de abençoar. Deus, o ribeirão secou, os pássaros, os corvos para levar pão e carne pela manhã e à tarde. Deus disse, vai para a cidade de Sarepta, de Sidom, lá eu dei ordem para uma viúva te sustentar. Quando eu olho aqui, eu vejo uma reciprocidade entre eles. Ele abençoa ela com a palavra, não é? Ele profetiza para ela, ele prega para ela. Eu estou aqui porque Deus mandou você me sustentar, mas que jeito, como? Eu só tenho um pouquinho de azeite um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, 2 paus de lenha, vou fazer o fogo, fazer o bolo, nós vai comer e a nossa esperança é morrer. Ela não lembrava mais da promessa que Deus tinha falado com ela. Deus não pode mentir, Deus não mente, Deus não erra. Deus disse para o profeta Elias, eu dei ordem para ela te sustentar, mas ela não lembrou disso não. Então na hora da crise é preciso a gente lembrar das promessas que Deus nos fez. É preciso eu ser usado por Deus para te lembrar que Deus tem promessa para a nossa igreja, para a sua igreja. Ele tem promessa. E como diz aquele hino que a gente canta, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu vou cantar para você. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele sonhou para ti. Você sabe que horas são agora que eu estou no meu escritório? 1h30, 1h30 da madruga. É agora que Deus começa a falar comigo. Eita Deus, como disse o pastor Marinho, vamos para cá, Jesus. Eu vejo aqui o profeta abençoando ela com a palavra, pregando para ela. Vou pregar para aquela mulher não, Jesus, já não tem nada de comer não. Como é que o senhor mandou pregar para a mulher viúva? O que viúva tem para me dar? Essa mulher viúva não tem nada para me dar não, ela só tem conta para pagar, o marido morreu, papapá. Não, meu filho, ou você crê ou você morre. Nós estamos vivendo no Brasil agora que ou você crê em Deus ou você vai morrer. Vai morrer de falta de fé, vai morrer. Essa é a grande realidade. Ou você crê ou você larga disso. Os incrédulos, Deus não é que a Bíblia diz, Deus tem prazer, Deus não tem prazer naquele que não tem fé. Deus tem prazer naquele que tem fé. É impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar. E aqui agora eu vejo a mulher, ele profetiza para ela, manda ela colocar a fé em prática, ela põe a fé em prática. Ela faz o pão pequeno para ele primeiro, traz a água, traz o pão, ele come e diz, você está em crise? Tem Covid-19 aí, o povo está tudo morrendo de fome. Covid-19 representa lá em Israel, naquela época, representa pecado e fome. Ou a fome, o Covid-19 é por causa do pecado de Israel. Tem Covid-19 aí, ô viúva? Tem, o povo está tudo contaminado. A fé do povo está contaminada, está morrendo todo mundo. Não tem chuva, não tem comida, Pois é, você não vai morrer, Deus mandou nós morar aqui. Que bom. E o que você vai comer? Não, nós vamos comer.
Não vai faltar farinha nem na panela, nem azeite da botija, nem água. Nós vai comer e beber todo dia e dormir. Que maravilha, todo mundo morrendo. Aprende isso aqui. Todo mundo morrendo de fome naquela época. Fome e sede. Ninguém tinha nada para comer. Mas aí vem o exercício da fé. E não é exatamente isso, crise. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É no meio da crise que você tem que exercer sua fé em Deus. É no meio da crise que você tem que exercer, colocar em prática o amor que você tem pelas pessoas. Foi o que a viúva fez. Diferentes formas e maneiras de Deus abençoar as pessoas. Ora, que jeito? Não sei se eu disse isso aqui. Eu nem queria dizer. Mas o reino dividido não subsiste. Não subsiste. O Brasil, para ser abençoado, Deus vai mexer na estrutura do país. Ele vai mexer na estrutura. Está mexendo na estrutura. E nós temos que ser inteligentes para poder votar. Não precisa eu te ensinar, não é? Cada um vota em quem você quiser, mas essa obrigação de orar e buscar Deus para Deus guiar o nosso voto. O Brasil precisa de uma mudança. Estamos em crise política, as igrejas estão fechadas, nós estamos em crise. E é nessa hora que a bênção de Deus, que a promessa de Deus vai se cumprir. É no meio das crises que Deus abençoa. Foi no meio dessa crise, dessa pandemia espiritual, né? O povo incrédulo, o espírito de incredulidade tomou conta desse povo aqui, de apostatar da fé, foram para a idolatria, mas sobrou, no meio desse povo aqui, tinha alguns que tinham fé, não morreram. Quem tem fé não vai morrer de coronavírus. Não vai, só vai morrer aqueles que Deus quer levar mesmo. Amém? Então que Deus possa abençoar a nossa vida. Tem o relógio já acabou o tempo, e tem tantas mensagens na Bíblia que falam sobre as diferentes maneiras de Deus abençoar. Tem um dos profetas que profetizou que havia comida. Amanhã, tal dia, tal hora vai ter comida em Israel. Ele falou, o quê? Que jeito? Como? Pois o camarada que duvidou viu a comida entrar na cidade, mas não comeu. Morreu atropelado pelo povo, pelos animais. Viu, mas não comeu. E aqueles que não estão vendo, mas pela fé vai comer. É assim que funciona. Amém? Então tem mais uma grande parte aqui da Bíblia, muitas outras coisas, milagres aqui, para poder falar para você. Mas nós vamos nos limitar aqui, para não ficar cansativo para você. Eu vou fazer uma oração da fé, para Deus vai te abençoar, Deus vai te dar fé. Aprende isso. Você é o instrumento da mão de Deus para abençoar outras vidas. Vamos aprender a dividir o pão com as pessoas. Vamos aprender a abençoar. É abençoado que eu... Como é que é? E abençoado eu posso abençoar. Deus tem te abençoado e vai te abençoar muito mais. Mas aprende isso, a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher 100 vezes mais. Medida, sacudida, recalcada e transbordante para a minha vida, para a sua vida. Amém? Então essa é a palavra de reflexão, né? Não vou dizer que é uma pregação, porque pregação a gente demora mais tempo, mas é para nós refletir. Você está orando? Você está pedindo para Deus? Estou, pastor. Mas eu estou orando, eu não sei como que Deus vai fazer. Isso não é assunto para você. O assunto nosso é orar, é pedir. A maneira e a forma que Deus vai agir, eu não sei. Eu não sei a forma que Ele vai fazer, que Ele vai abençoar. Mas eu sei que Ele vai abençoar. E eu sei que Ele já está abençoando. Só o fato de estarmos vivos, bebendo, comendo e dormindo, já é uma grande vitória. O fato de estarmos aqui vivos, glorificando a Deus, já é uma grande vitória. Amém? Eu vou orar por você agora.
e Deus vai abençoar, assim como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, vai nos ajudar, está nos ajudando e vai nos ajudar. Em nome do seu Filho Jesus, oramos. Ó Deus Todo-Poderoso, e eu coloco esta vida que está ouvindo esta mensagem, essa simples mensagem. Pai, eu uso o poder da oração da fé. E eu expulso, Pai, eu repreendo essa doença, essa enfermidade, esse coronavírus, esse vírus que pegou essa pessoa agora. Eu estou orando por essa pessoa do dia todo. E eu quero terminar a noite orando para essa pessoa e para as outras que foram contaminadas. Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, eu profetizo prosperidade para o Brasil. Eu profetizo prosperidade para os estados brasileiros. Eu repreendo essa crise política. Pai, eu profetizo o pão de cada dia na mesa dos brasileiros. E eu oro para o mundo também, que haja paz mundial, que haja harmonia nesse mundo nosso, Pai. Eu te peço a bênção do Senhor para a minha família, para os meus filhos, genro, nora, netos, e eu peço que o Senhor os visite nessa madrugada e os abençoe com o seu poder, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a unção da calamaia suricanta lamanai, com a unção do teu Espírito. Eu pude contemplar aqui no meu escritório agora o anjo do Senhor presente, junto do Melequiamaia suricalamahai, aqui do meu lado. Meu Deus, eu pude ter essa visão, que maravilha. Então eu sei que ele também está junto comigo, o exército de Deus. Os anjos, diz o livro de Hebreus, os anjos do Senhor são os nossos ministros. Eu creio que nesta madrugada o Senhor, meu Deus, está me ouvindo, e essa pessoa que está ouvindo agora, ela será abençoada por ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da bênção, é o Deus que dá vitória, é o Deus que cura a coluna, é o Deus que cura o coração, é o Deus que limpa as veias do coração, é o Deus que cura essa dor na cabeça, é Deus que resolve os problemas financeiros, é o Deus que prospera o azeite, é o Deus que prospera a farinha, é o Deus da multiplicação de pães, é o Deus que põe o pão na mesa do brasileiro. Pai, abençoa os pastores da cidade de Goianésia, do estado de Goiás, do Brasil. Eu te peço em o nome de Jesus. Obrigado pela tua companhia, Pai. Obrigado pela fé e pela esperança que o Senhor pôs no nosso coração nessa ministração. Eu te agradeço, Pai, em o nome de Jesus. E você que está aí em casa, diga amém, glória a Deus.